Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de Direito e Sociedade para as turmas do 7º semestre A e B do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos tratar do provimento 112 de 10 de setembro de 2006. Esse provimento determina os requisitos mínimos para a elaboração de um contrato social da Sociedade de Advogados. E essa é a aula número 6, parte 2. Então nós vamos trabalhar agora exatamente a necessidade, a obrigatoriedade do contrato social da Sociedade de Advogados ter os elementos mínimos. Como, por exemplo, nós vamos falar de razão social. Qual é o nome que você vai colocar na Sociedade de Advogados? Você andando na cidade, vendo placas de Sociedade de Advogados, você vai perceber que muitas das vezes tem apenas os sobrenomes dos sócios. Mas é possível também ter o nome de apenas um sócio. E é importante que o contrato social tenha nas suas cláusulas a possibilidade, caso esse nome único da sociedade e esse sócio venha a falecer, será que vai permanecer ou vai poder alterar o nome da sociedade? Tem que estar previsto no contrato social, ok? Então é muito importante a razão social, o nome do advogado único ou o nome ou sobrenomes de vários advogados para formar essa sociedade. Uma outra parte importante é o objeto social. Qual é o objeto social do contrato da sociedade? O objeto é simples, exercício da advocacia, mas pode ser também nesse objeto que contenha o ramo do direito da sociedade. Vai trabalhar com direito trabalhista, com direito tributário, com direito penal. Então, não é necessário, obrigatório, mas pode conter o ramo do direito no objeto social. Além disso, o prazo. Qual é o prazo de duração da sociedade? É interessante que o início da sociedade é a partir da data do registro do ato constitutivo. A partir do momento que você registra na seccional da OAB, então, a partir daí, sim, aí começa a vigorar o prazo, mas precisa inserir quanto tempo vai durar a sociedade. E o endereço. Qual o endereço? Onde vai funcionar a Sociedade de Advogados? Importante o valor do capital social, a sua subscrição, que todos os sócios devem integralizar, especificando a parte de cada um. Além disso, o critério de distribuição dos resultados e dos prejuízos. Então, de quanto em quanto tempo é que nós vamos verificar a distribuição do lucro? Afinal de contas, é uma pessoa jurídica, é uma sociedade. Além disso, nós vamos encontrar a forma de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes. A Sociedade de Advogados, ela constitui vários sócios, mas qual é a forma? Por quê? Porque muitas ações têm a sucumbência. E aí, a sucumbência vai ficar para quem? Vai ficar para o advogado que atuou? Aquele advogado empregado, o advogado contratado? Ou vai ficar para um dos sócios? Ou vamos ratear? Qual é a forma? Tem que estar previsto no contrato. Inclusive, no caso do sócio falecido, assim como se retirar da sociedade ou for excluído. Como que fica essa pendência? Outro item que deve constar na cláusula do contrato social: a possibilidade ou não do sócio exercer a advocacia autonomamente e de auferir ou não os respectivos honorários como receita pessoal. Então eu sou sócio de uma sociedade, mas será que fora da sociedade eu posso também praticar atos da advocacia? Eu posso ser meus clientes particulares e ter clientes também dentro da sociedade? Como é que ficam os honorários? Como é que fica a minha retirada? Isso tem que estar previsto também no contrato social. Além disso, é permitido o uso do símbolo de conjunto dos nomes sociais. É
o símbolo E, onde nós vamos verificar que esses nomes sociais que constem da denominação social. Então é possível sim o uso do símbolo. E não são admitidas a registro, nem podem funcionar sociedades de advogados que revistam a forma da sociedade empresária ou cooperativa ou qualquer outra modalidade de cunho mercantil. Nós somos prestadores de serviço, não trabalhamos com a mercantilização. Não é dar um desconto, trabalha com preço menor, isso não é para o comércio. A sociedade de advogados não trabalha assim, então não é admitido. Tanto que a constituição da sociedade é registrada na OAB e não na junta comercial, devido também a isso. Muito bom. Vamos então entender também que é imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de que, além da sociedade, o sócio ou associado responderá subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia. Portanto, se você faz parte de uma sociedade, você é sócio, ou se você é um associado, mas não sócio, desde que cause dano ao cliente por ação ou omissão no exercício da advocacia, tem que estar previsto sim a adoção de uma cláusula onde a responsabilidade é subsidiária e ilimitada. Por que subsidiária? Primeiro a sociedade responde, depois responde o sócio ou então o associado, ok? Muito bem. Ainda como característica mínima do contrato social, não se admitirá o registro do arquivamento do contrato social e de suas alterações, com cláusulas que suprimiram ou venham a suprimir o direito de voto de qualquer dos sócios. É uma sociedade, cada sócio tem direito a voto, podendo, entretanto, estabelecer cotas de serviço ou cotas de direitos diferenciados, vedado o fracionamento de cotas. A cota é unitária, mas mesmo que cada um possa ter uma cota menor do que a outra, não se esqueça que tem direito a voto, já que é sócio. Além disso, nós vamos ver que é permitida a constituição de sociedades de advogados entre cônjuges. Marido, advogado. Mulher, advogado. Ambos podem constituir uma sociedade de advogados. Qualquer que seja o regime de bens, regime de aquesto, regime comunhão total de bens, separação total de bens. Então é possível, desde que ambos os cônjuges sejam advogados regularmente inscritos no Conselho Seccional da OAB, em que se deva promover o registro e arquivamento. Então, olha a importância. Não é porque são casados, porque um advogado paga anuidade e o outro não vai pagar. Paga anuidade e tem que estar inscrito na OAB. E o contrato social? Ele pode determinar a apresentação de balanços mensais com a efetiva distribuição dos resultados aos sócios a cada mês. Muitas sociedades com ações em vários lugares vai entrando dinheiro de sucumbência, então é possível fazer aquele balancete mensal, vamos verificar os prejuízos e os lucros mensalmente. Então isso é possível. E ainda, as alterações do contrato social podem ser decididas por maioria do capital social, salvo se o contrato social determinar a necessidade de quórum especial para deliberação. Falamos de votação. Então vamos alterar o contrato? Vamos. Então vamos fazer a votação. E também é importante, qual é o quórum? Se tiver na cláusula 3/5, 2/5 dos sócios para votarem, tem que ser respeitada essa cláusula. E o contrato social pode prever a cessão total, a doação total ou parcial de cotas,
desde que se opere por intermédio de alteração aprovada pela maioria do capital social. Então, pode ceder cotas um para o outro? Sim, tem que constar como cláusula contratual. E ainda, no parágrafo 1º do artigo 2º, da razão social não poderá constar sigla ou expressão de fantasia ou das características mercantis, vedadas a referência de sociedade civil, SC, SS, EPP, ME e similares, respeitando as razões sociais registradas anteriormente. Observem, nós falamos que a razão social é o nome de um dos sócios ou os sobrenomes dos sócios, mas não pode ter a característica mercantil, isto é, sociedade civil, ou então uma empresa pequeno porte, ou uma microempresa. Não pode, porque descaracteriza a sociedade de advogados. E ainda, no parágrafo 2º do artigo 2º do provimento 112, as obrigações não oriundas de danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia devem receber tratamento previsto no artigo 1023 do Código Civil. Observem, obrigações da sociedade, mas não está relacionada à parte de advocacia. Mas o que diz o artigo 1023 do Código Civil? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responde os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Portanto, se a sociedade deu causa ao prejuízo, ao dano ao cliente por ação ou omissão, porém, o resultado disso é artigo 1023 do Código Civil e não trabalhar com a OAB, já que neste parágrafo o dano não foi causado por atividade advocatícia. Ainda no parágrafo 3º do artigo 2º, será admitida a registro a sociedade de advogados que contém em sua denominação a expressão sociedade de advogados, sociedades de advogadas e advogados, advocacia ou advogados associados. Somente esses nomes é que devem ser registrados, permitindo-se em qualquer dos casos que eu citei o emprego da palavra advogados no gênero feminino. Então, se uma sociedade, fulano e advogados associados, esses advogados também contemplam o gênero feminino. Na hipótese de sociedade unipessoal, a criação está aqui. Sociedade onde tem apenas um advogado. Obrigatoriamente deverá constar da expressão sociedade individual de advocacia. Essa é a grande diferença, porque você pode ser apenas um advogado, mas você quer montar uma sociedade só com seu nome. Tudo bem, então você vai ter que escrever na razão social, sociedade individual de advocacia. Vai pagar, sim, a anuidade, que é essa grande discussão de se você é advogado, já paga anuidade, a sociedade individual também vai pagar. Essa é a grande discussão ainda em anuidade, mas não vamos perder de vista que é possível uma única pessoa, um só advogado, ter a sociedade unipessoal. E ainda, no parágrafo 4º do artigo 2º, em nenhuma hipótese pode compor a razão social da advocacia o patronímico de advogado dela excluído por decisão judicial ou arbitral ou por deliberação dos demais sócios, em que pese já estar previsto que pode ter o nome de um só advogado, se houver uma determinação judicial ou arbitral para exclusão do sócio, aquele contrato social deve ser alterado e retirado o nome do advogado, ok? Então estamos aí, o provimento 112 de 10 de setembro de 2006. Confira comigo essa aula, essa videoaula no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Até a próxima!